No livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 a 40, Jesus é questionado pelos fariseus sobre qual era o mandamento mais importante da lei. E Jesus responde: o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amar ao próximo como a si mesmo era o segundo maior mandamento. E ele termina dizendo: toda a lei de Moisés, todos os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ponto. Acontece que lá no Antigo Testamento, quando Moisés grava os 10 mandamentos, a partir dali foi dada origem à lei dos judeus. E essas leis, né, elas começaram com 10, mas elas acabam se tornando várias outras leis. Várias outras leis são adicionadas às 10 primeiras. E de repente as pessoas tinham muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Elas tinham muita coisa para obedecer. Era uma vida baseada em leis. E Jesus veio justamente para libertar as pessoas do domínio dessa lei, por meio da graça, por meio da fé e do arrependimento dos pecados. Então ele basicamente diz que as pessoas não precisavam se preocupar com todas aquelas leis, com obedecer cada uma das leis, lembrar de todas elas, porque se eles tão somente se concentrassem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmos, eles já estariam automaticamente cumprindo toda a lei. Isso é feito para facilitar o caminho das pessoas, mas também é feito para confrontá-las. Porque aquele contexto lá dos fariseus, ele não acabou. A gente acha que a gente vive 100% por meio da fé e da graça, porém, muitas pessoas hoje, no âmbito religioso, né, no âmbito cristão, mesmo que não seja no âmbito cristão, mas em outras religiões também, as pessoas vivem presas a leis, elas vivem presas a regras, e essas leis, essas regras, tornam as pessoas juízes, como alguém que precisa cobrar o cumprimento das regras, tanto de si mesmas como dos outros, principalmente dos outros. Existem, no meio religioso, né, dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. Existem aqueles que idealizaram Deus nas leis, nas cerimônias, nos sacrifícios, e que se concentram apenas nisso e acabam negligenciando o amor ao próximo, tornando-se muitas vezes juízes, inquisidores, pessoas que só querem até mesmo trazer uma humilhação para os seus irmãos. Essas pessoas acabam vendo um irmão que não conseguiu cumprir uma determinada lei e elas estão sempre prontas para julgar, sempre prontas para apontar o dedo, não porque querem o bem para esse irmão, mas porque querem se sentir juízes da vida dele. Muitas vezes, até mesmo deixando de amar esse irmão, deixando de ter comunhão com esse irmão. E por outro lado, também existe aquele grupo de pessoas que querem ser boas pessoas para todo mundo, serem caridosos, serem amorosos, acolherem todo mundo. Mas essas pessoas não estão interessadas em colocar Deus sobre todas as coisas. Elas querem agir segundo o próprio coração, segundo o próprio entendimento. Elas querem ser boas e caridosas, mas elas não estão interessadas em uma vida de verdadeira comunhão com Deus. Elas não querem buscar a Deus de modo pessoal. Elas não querem entender o que Deus quer e fazer a vontade dele acima de tudo. Elas não estão dispostas a sacrificarem a si mesmas para colocarem Deus sobre todas as coisas. Note que o primeiro grupo se concentra em amar a Deus sobre todas as coisas, apesar de terem feito isso por meio da lei, por meio das regras, por meio do julgamento. E note que o segundo grupo quer amar ao próximo como a si mesmo, mas esqueceram de uma verdadeira comunhão com Deus, esqueceram de buscar a Deus diariamente com o seu devocional, com a sua leitura bíblica,
esqueceram de entender qual é a verdadeira vontade de Deus e não estão dispostos a sacrificar a si mesmos pela vontade dele, para viverem para glorificá-lo. Apesar desses grupos estarem tentando cumprir esses dois principais mandamentos, nenhum deles entendeu o mais importante. O mais importante, o que Cristo nos coloca aqui nesse momento, é que não dá para glorificar a Deus se nós não cumprirmos esses dois mandamentos. Se nós deixarmos um desses mandamentos de lado, nós já deixamos de glorificá-lo. Tantas pessoas vivem para a religiosidade, tantas pessoas vivem para parecerem santas, muitas vezes realmente de aparência, né, de fachada. Muitas vezes as pessoas estão interessadas muito mais em viver uma vida performática, né? Elas estão interessadas em performar na igreja, performar no meio cristão, e acabam deixando de lado, por causa do seu coração endurecido, o amor ao próximo. E muitas vezes as pessoas não querem um compromisso verdadeiro com Deus, apenas viverem bem com o próximo, com as pessoas ao redor. Então a conclusão que eu tiro com essa mensagem é: não dá para glorificar a Deus se nós, ao mesmo tempo, não estivermos dispostos a negarmos a nós mesmos, a aprendermos a vontade de Deus e cumpri-la sobre todas as coisas, e se nós não demonstrarmos amor para com o nosso próximo, se nós não estivermos dispostos a perdoar infinitas vezes os erros que as pessoas cometerem conosco, se nós não estivermos dispostos a mostrar sim se elas estão pecando, mas não com a intenção de julgá-las, não com a intenção de humilhá-las, mas com a intenção amorosa de mostrar o caminho certo, de se disponibilizar a ajudar a caminhar nesse caminho.